Graça e paz, meus amados, meu querido irmão. Deus abençoe vocês tremendamente, tremendamente. Amém? Glória a Deus. Deus é com vocês. E vamos lá, direto ao assunto. Amém? Ele deu Mateus. Mateus 24. Amém? Tem o 23 também, que fala sobre os pastores. Que eles mandam fazer e não faz. E eles são hipócritas e fariseu. Não entra no reino de Deus e não deixa que ninguém entre. Amém? E o 24 já tem outro assunto aqui. Deus me deu o 24, versículo 5. Vamos lá, sobre os falsos profetas. Vamos lá. Eles são cangulosos, mentirosos, preguiçosos. Bando de demônio, bando de hipócrita e fariseu. Lobo devorador. Em Mateus 7. Amém? Deus abençoe. Dá um like, dá um joinha e compartilhe e me ajude. E eu agradeço mais do fundo do coração aqueles que estão compartilhando e aqueles que falam para mim: olha, irmã Lúcia, eu estou compartilhando, minha família está achando muito interessante. Dava dinheiro, irmã Lúcia, agora elas não estão dando mais, graças a Deus. Está entendendo? Por quê? Jesus morreu na cruz, pediu dinheiro. Jesus não salvou nós, salvou. Então, Jesus libertou nós, libertou. Ele deu a própria vida para libertar nós. E nós temos condenação? Também não. Foi através de Jesus que agora a gente tem acesso a quem? Ao Pai direto. Não tem Pai nosso que estás no céu. Não tem em nome do Pai e do Filho. Não tem. E a cruz, quem está? É nós. Jesus está dentro de nós. Como é que ainda? Ah, meu Deus. Pastor não faz nada, não. A Aparecida do Norte também não faz nada. É muito engano. Ela é uma boneca. Ela é vazia. Ela não tem espírito. Ela não tem o sangue de Deus. Que é o DNA de Deus que a gente tem também. A gente está com o espírito de Jesus, gente. A Aparecida do Norte é só uma boneca. Ela não sai sangue. Ah, meu Deus. Tem muita gente já sabendo da verdade. Tem gente aqui no comentário dizendo isso. É, irmã Lúcia, agora eu acordei. Entendeu? Vamos lá? Mas é assim mesmo, né, gente? Vamos lá. Os falsos cristãos. É extremamente interessante o fato de Jesus ter começado o seu discurso profético, dizendo que muitos virão em seu nome. Ele falou isso porque, sabe, Ele falou isso porque sabe que o Espírito que tem agido neste mundo, desde a queda do homem, no jardim do Éden, é o espírito do engano. O povo de Israel ansiava pela chegada do Messias, pois cria que ele iria livrar a nação do jugo de Roma. A ideia que os judeus tinham é que ele iria reunir um grande exército para expulsar os romanos da sua terra. No entanto, não era esse o seu propósito, e sim levar o reino de Deus às pessoas. Assim, após a partida do Senhor Jesus, se levantaram muitos personagens que diziam ser os libertadores enviados por Deus. Muitos creram no que esse falso mensageiro falavam e se juntaram a ele, formando grupo de revoltosos, grupo para machucar as pessoas, que foram
massacrado pela tropa romana ao longo dos séculos. Muitos falsos cristãos surgiram no cenário mundial com ensinamento demônico e falsas promessas de salvação, induzindo multidões ao erro, que nem nós. Ele está dando um exemplo aqui que acontece a mesma coisa hoje. Entendeu? Acontece a mesma coisa. Fazer o quê? Entendeu? Agora veja. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganaram a muitos. Os enganadores nunca admitem que estão mentindo. Eles não vão dizer. Eles vão dizer. Se ele disser, quem é que vai dar isso? Não vão dizer. Ele chega lá no culto e diz, não existe dízimo, não existe oferta. A gente enganou vocês esse tempo todinho. Nós somos abençoados, predestinados desde a fundação do mundo. Selado, ungido, consagrado e separado para Deus. Nós já temos a unção, nós já temos a fé, nós já fomos justificados e edificados com a fé do Abraão. Nós mentimos esse tempo todinho. Eles vão dizer isso. Jesus agora habita dentro de nós. Nós estamos com a cruz de Jesus, meus amados. A gente fez campanha, mas não existe. Amém. Eu estou sendo convertido agora e eu estou vendo toda a mentira. E quem é que vai dar dinheiro para ele? Ele não vai voltar mais. Por quê? O chefe vai mandar ele sair. Entendeu? Eu acho que eles vão dizer isso. Não vai. Veja, dos enganadores que alegam falar em nome de Jesus. Eles podem usar as palavras certas. Suas ideias podem soar convincentes, mas somente Jesus é o caminho ao Pai. Jesus deu seu exemplo e sua palavra para podermos usar do discernimento e da sabedoria para resistir às enganações. Viu só? É muito engano, gente. O mundo, quando Deus me batizou com a graça, já vi muito mentira. E Deus vai me mostrando. Entendeu? Mas Deus, ao estudar a tua palavra, Pai, ajuda-me a conhecer-te melhor. Dai-me sabedoria para crescer no meu conhecimento de ti e abrir os meus olhos para que eu veja a verdade. Veja só, a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é de Deus, gente. Não é do homem, não. Não creia no homem, gente. E não dê glória nem para o homem, que é pastor de igreja, que não tem pastor, e não dê glória à Aparecida do Norte. Porque foi Deus que curou todo mundo até hoje. Esse século todinho. Essas pessoas que andam na Aparecida do Norte, que não tem. Quem curou foi Deus. Todo tempo foi Deus. Pela tua fé. Não acenda a vela, que aquilo ali é mentira. Quando eu acendi, meu Deus, é uma briga para acender vela. Aonde é que tem fita, gente? Tem gente ganhando dinheiro e mais dinheiro em cima dessas fitas. Eu vi um carro mais feio, cheio de fita. Meu Deus, isso para quê? Se é Deus que cura. Se Jesus já salvou nós. Se Jesus morreu na cruz por nós. Jesus não está no madeiro na católica. E Deus também não está morto no evangelho. Não tem evangelho? Só são dois evangelhos. Circuncisão e circuncisão, Pedro e Paulo. Você vê? Não tem, gente. Preste atenção, meus amados. Veja, meu Deus, ao estudar a tua palavra, ajuda-me a conhecer-te melhor. Dai-me sabedoria para crescer no meu conhecimento de ti. E abre os meus olhos para que eu veja
a verdade. Ajuda-me a medir tudo o que eu ouvi com a verdade da tua palavra, para que eu seja desviado pelos que mentem e enganam. Em nome do Senhor Jesus. É só pedir, vigiai e orai. Vigiar e orar. E pedir a Deus para ajudar. Entendeu? Ó, eu vou ler o texto e o contexto. Só um pedaço, tá bom? Ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Só que o templo que ele falou é o templo nosso, entendeu? Porque nós somos o segundo templo do papai. Jesus foi o primeiro. Quando ele teve que morrer, que era para a gente nascer. Que todo mundo nasceu com o Espírito de Jesus, entendeu? Ele teve que morrer. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quanto serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para sedes atormentados e matar-vos hão e sereis odiado de toda a nação por causa do meu nome. Tá vendo? Só até aqui. Até o 9. Amém. Todos aqueles que seguem Cristo vai sofrer. Vai sofrer. A gente vai fazer o quê? O joio e o trigo estão misturados. Esse mundo não está tão ruim. Por quê? Por causa do joio e o trigo tá junto. Entendeu? Já pensou se tivesse só o joio? Como era que esse mundo ia ficar? Só melhora um pouco por causa disso. O joio e o trigo, o joio e o trigo. Entendeu? O trigo fala alguma coisa pro joio, se for amigo. Não, meu irmão, tá errado. Vamos fazer as coisas direito. Aí ele melhora um pouco. Mas se tiver só o joio e só o trigo, não sei. Por isso que melhoram a situação do mundo por causa disso. Porque o trigo sempre está ajudando. Entendeu? O trigo é coisa boa. Entende? Mas o trigo de verdade mesmo engorda, viu? Ô, gente, Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Compartilhe, dê um like e dê um joinha. Me ajuda. Como tem muita gente já me ajudando. Eu amo vocês. Se cuida, gente. Creia nesse Deus. Descansa nele. Descansa. Amém. Não fica se enganando, não. Cuidado nos falsos profetas. Que não tem profeta na Bíblia. 1 João 4 está dizendo. É os anticristos. Tem
capítulo e versículo. Em Mateus, está dizendo também, entendeu? São um lobo devorador. Isaías 56, versículo 10 e 11. Cão guloso, mentiroso, preguiçoso. É muito bonita essa passagem. Nossa, 1 Timóteo 4, 1 Coríntios 10, tudo isso. São cão guloso. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz.